Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, apesar de ser totalmente invisível, é quem de fato constrói e desconstrói o nosso planeta. É isso mesmo, estamos falando das bactérias e das árqueas. Elas são a base da vida, operando em silêncio ao nosso redor e, olha só, dentro da gente também. Então, vamos juntos descobrir como é que essas pequenas notáveis funcionam? Para a gente ter uma ideia do poder delas, primeiro a gente precisa entender a escala. Pensa na sua mão. Agora vamos imaginar um super zoom, passando pela pele, pelas nossas células, até chegar no nível, uau, 1000 vezes menor. É exatamente aqui, nesse mundo minúsculo, que a gente encontra essas verdadeiras máquinas biológicas super eficientes que estão ali processando a química básica do nosso planeta. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa dando uma olhada na anatomia de uma bactéria para ver como ela é por dentro. Logo depois, vamos entender a diferença, que é crucial, entre bactérias e árqueas. Daí, a gente parte para explorar as estratégias inacreditáveis de multiplicação e adaptação delas. Em seguida, vamos analisar o impacto global que elas causam e, para fechar, a gente junta tudo para entender o ciclo que torna esses seres tão dominantes. Então, vamos lá. Seção 1. A anatomia de uma bactéria. Bora desmontar essa maquininha celular para entender as peças fundamentais que a compõem. O que é impressionante aqui é a eficiência de cada coisinha. Lá no centro, a gente tem o nucleoide, que é tipo o cérebro, onde fica o DNA principal. Soltos por ali, flutuando, estão os plásmidos. Pensa neles como se fossem uns pendrives genéticos, sabe? Carregando umas informações extras, tipo a resistência a antibióticos. Já os ribossomos são as fabriquetas 3D produzindo proteínas sem parar. Protegendo tudo isso, tem a parede celular, uma armadura bem rígida. E para se mexer e interagir, a bactéria usa o flagelo como motor e os pili para se conectar em outras células. Agora, vamos para a seção 2. Bactéria versus árquea. À primeira vista, elas podem até parecer primas, mas na verdade são dois domínios da vida completamente diferentes. Vamos entender o porquê dessa separação? Essa imagem aqui resume as diferenças de forma brilhante. Olha só, a parede celular das bactérias tem uma tal de peptidoglicano, que é uma malha que dá firmeza e que não existe nas arqueias. As gorduras da membrana delas também são diferentes, o que dá para as arqueias uma resistência incrível ao calor. E onde elas vivem? Bom, bactérias estão em todo lugar. Já as arqueias são as radicais, preferem lugares extremos, tipo fontes termais ou o fundo do oceano. E um detalhe muito importante: existem muitas bactérias que causam doenças, mas até hoje a gente não conhece nenhuma arqueia que faça mal para a saúde. Curioso, né? Certo, chegamos na seção 3. Aqui a gente vai desvendar o grande segredo do sucesso delas: a multiplicação e a adaptação genética. Como é que elas conseguem se reproduzir e trocar informação genética numa velocidade que é simplesmente absurda? O motor principal do crescimento delas é a fissão binária. É uma forma de reprodução assexuada super elegante e brutalmente eficiente. O processo é simples. O DNA se duplica, a célula se estica no meio e, pronto, se divide em duas cópias idênticas. O que realmente impressiona é a matemática por trás disso. Se as condições forem boas, uma única célula pode gerar bilhões em questão de horas. É o poder do crescimento exponencial na sua forma mais pura. Mas espera aí. Se a reprodução só gera clones, como é que elas evoluem tão rápido? A resposta está aqui. Enquanto nós humanos passamos os genes de pais para filhos, na chamada transferência vertical, as bactérias têm um sistema tipo código aberto. É a transferência horizontal de genes. Elas simplesmente trocam pacotes de informação genética umas com as outras como se fossem figurinhas. E com isso, adquirem novas habilidades como resistência a remédios de forma praticamente instantânea. O primeiro jeito de fazer isso é a transformação. Imagina a cena: uma bactéria morre e seu DNA fica ali, solto no ambiente. Aí vem outra bactéria, passa por ali e simplesmente suga esses pedaços de DNA que estão dando sopa e incorpora no genoma dela. É como achar uma página de um livro de receitas na rua e colar no seu próprio caderno. Simples assim. O segundo mecanismo é a transdução. E esse é bem engenhoso, porque usa um vírus como se fosse um motoboy genético. Um tipo de vírus que infecta bactérias, o bacteriofágio, às vezes comete um erro. Na hora de se montar, na pressa, ele acaba empacotando um pedaço do DNA da bactéria em vez do seu próprio material genético.
Aí, quando esse vírus com defeito vai infectar outra célula, em vez de injetar uma doença, ele entrega um pacote de genes de outra bactéria. É uma carona genética. E por último, temos a conjugação, que é a transferência mais direta de todas. Pensa em hardware e software. O hardware é o pilus, que é tipo uma ponte que conecta duas bactérias. E o software são os plasmídios, aqueles pendrives genéticos que a gente já viu. Eles são transferidos por essa ponte. O resultado, a bactéria que recebeu o plasmídio não só ganha uma nova habilidade, como também ganha a capacidade de passar essa habilidade para frente. Ok, então com essa capacidade toda de se multiplicar e se adaptar, não é surpresa nenhuma que o impacto delas seja gigantesco. Agora, na seção 4, a gente vai ver como essas máquinas microscópicas moldam a nossa saúde, o nosso planeta e até a nossa economia. A verdade é que a presença das bactérias em todo lugar, junto com essa adaptação genética super rápida, dita o ritmo da biologia no mundo todo. O impacto delas pode ser visto em 3 frentes principais: a médica, a ecológica e a econômica. Vamos dar uma olhada em cada uma. No campo da medicina, a gente vê uma dualidade. De um lado, temos o nosso microbioma humano, são trilhões de bactérias que vivem com a gente, nos protegendo e produzindo vitaminas essenciais. Do outro lado, temos os agentes patogênicos, que causam doenças. E para complicar, aquela troca de genes que a gente acabou de ver, a conjugação, alimenta a crise de resistência. É uma verdadeira corrida armamentista, onde as bactérias aprendem a se defender dos nossos antibióticos. Ecologicamente falando, elas são, sem exagero, os motores do planeta. Só algumas bactérias conseguem fazer a fixação de nitrogênio, que é pegar o gás da atmosfera e transformá-lo em adubo para sustentar toda a vida vegetal. Elas também são a principal equipe de reciclagem na decomposição, devolvendo nutrientes para o solo. E como produtoras primárias, as cianobactérias nos oceanos são responsáveis por uma fatia enorme do oxigênio que a gente respira. E é claro que a gente aprendeu a usar essa maquinaria celular a nosso favor, na economia. Na biotecnologia, por exemplo, a gente usa bactérias modificadas como mini fábricas para produzir insulina e vacinas. Na indústria de alimentos, a fermentação bacteriana é a alma de queijos e iogurtes. E na biorremediação, a gente usa colônias de bactérias para limpar desastres ambientais, como vazamentos de petróleo. E agora chegamos na reta final, a seção onde tudo se conecta. O ciclo de dominação. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para entender qual é o verdadeiro motor por trás do sucesso das bactérias. Então, o ponto central é este ciclo que se retroalimenta. Tudo começa na fase 1, a arquitetura flexível, com aqueles plasmídios que guardam habilidades extras. A fase 2 é a distribuição. A transferência horizontal espalha essas vantagens para toda a comunidade em tempo real. E a fase 3 é a expansão. A fissão binária multiplica a nova versão melhorada exponencialmente. O resultado é essa adaptabilidade extrema que permite que as bactérias dominem desde fontes extremais até o nosso intestino, ditando as regras do jogo na Terra. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. Considerando todo esse poder de se adaptar e de literalmente reengenharar o planeta em tempo real, será que nós estamos vivendo no mundo delas ou são elas que estão vivendo no nosso? Fica aí a reflexão.